Graça e paz, amados. Bom dia a todos. Que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um testemunho da minha vida, das coisas que eu vivenciei. Vocês que não são da igreja, que não sabem o que é testemunho. Testemunho é quando a gente testifica algo que aconteceu com a gente, e compartilha, com as outras pessoas, E pela infinita misericórdia, graças a Deus, eu tenho muitas coisas para falar e eu gostaria de compartilhar mais uma delas hoje com você. Mas antes de compartilhar, eu gostaria de ler em João, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Irmãos, eu tô aqui para testemunhar uma coisa que ocorreu comigo um tempo atrás, sobre o emprego do meu irmão, Teve uma época que o meu irmão morava comigo, na minha casa, e ele, do nada, ele decidiu mudar de cidade. Ele estava com essa ideia de mudar da cidade. Nós moramos aqui em Angra dos Reis, entre Angra dos Reis e Paraty, e ele queria se mudar para o Rio de Janeiro. Mas só que aquilo me deixou muito preocupada, porque aqui ele tinha emprego e lá no Rio ele não tinha, Não tinha nada assim em mente para poder estar trabalhando. E eu fiquei com medo do meu irmão passar por privação, por necessidade. Aquilo ali me deixou muito preocupada, Então a minha primeira reação foi buscar o Senhor, Deus é aquele que nos socorre em todos os momentos difíceis. Então eu comecei a fazer um propósito para o meu irmão de oração e jejum, pedindo a Deus para ele esclarecer, para ele mostrar o que fazer, e dar uma luz, mostrar um caminho para que eu pudesse ficar em paz. Então, o que eu comecei a fazer, Eu entrei no propósito, eu comecei a orar, e eu me lembro que eu estava num momento, assim, de muita entrega, sabe? Porque, às vezes, tem gente que faz um jejum, uma oração, mas, às vezes, entra meio no modo automático, Mas só que eu quero te falar que nunca faça isso se você estiver num momento assim, se você não estiver conseguindo realmente fazer uma entrega a Deus, Porque acaba sendo um esforço em vão, o pessoal até fala, é como se fosse uma tolice da nossa parte fazer isso de qualquer maneira, Não faça. Faça realmente, mas se entrega, se entrega. Então, o que aconteceu, Geralmente a gente inicia o jejum meia-noite e quando por volta de meio-dia, a gente ora e entrega, o nosso propósito a Deus, E apresenta a intenção ao Senhor, E naquele dia assim eu fiz. Eu peguei, dobrei meu joelho, apresentei a minha intenção a Deus, falei com o Senhor. E eu me lembro que eu me entregava muito, E assim, no meio da oração e falando sobre as minhas preocupações com Deus, e eu falava muito que eu amava muito Deus. Eu me lembro muito que eu usava muito essa frase: Senhor, eu te amo, fico até emocionada. Mas foi desse jeito a minha oração, Foi uma entrega muito grande. E no meio da minha oração, aí o Espírito Santo ele veio. Eu comecei a falar mistério, mistério, e eu fui tomada em profecia naquela hora. O Espírito Santo me tomou em profecia e o Senhor falou comigo assim, falou: filha, não fica preocupada, porque é propósito meu ele ir para aquela cidade. Sou eu que estou fazendo isso nele. E eu te falo mais, não fica preocupada porque ele vai com um emprego. E eu vou te confirmar isso, que ele não vai sair daqui desempregado. Eu vou tirar ele daqui para outra cidade empregado. Irmãos, assim, e ali eu criei muito no que o Espírito Santo falou comigo, E eu comecei a adorar o Senhor e agradecer e declarar o meu amor a Ele. E entreguei meu propósito. Aí o que aconteceu? No mesmo dia,
né? Eu me lembro que meu irmão chegava por volta das 18 horas, né, da noite, porque ele trabalhava na área de segurança. E eu me lembro que ele chegou muito feliz naquele dia, né? Aí eu comecei a olhar aquilo e falei assim, meu Deus, algo diferente aconteceu aqui, né? Aí o que que aconteceu, irmãos? Ele pegou e falou assim, irmã, aconteceu algo incrível comigo hoje, você não vai acreditar. Aí eu poderia, né, usar de ousadia e falar, eu já sei, o Espírito Santo falou que você ia com emprego para o Rio. Mas não, eu fui assim, não sei se a palavra é covarde, mas prudente. Aí eu esperei ele falar, ele disse, irmão, diante do Senhor, né, que ele estava trabalhando no posto dele, num determinado posto, e passou um veículo com o supervisor da empresa dele. E dentro desse veículo estava o dono realmente da empresa, o dono da empresa. Aí o supervisor virou para o dono, ele estava passando, aí o supervisor virou para o dono e falou assim, esse rapaz, ele queria ir para o Rio, ir embora para o Rio. Ele não quer mais trabalhar nessa cidade, ele quer ir embora para o Rio. Aí o dono da empresa mandou parar o veículo na frente dele. Aí parou o veículo e olhou para ele e falou assim, qual o seu nome? Aí ele pegou e falou assim, meu nome é Fabiano. Aí tudo bem, ele falou, e qual é a sua matrícula? Aí ele pegou e falou assim, minha matrícula é tal. Aí ele falou, perguntou assim, você quer ir para o Rio, né? Então, espera um minutinho. Irmãos, ele pegou o telefone celular, ligou o celular dele, aí ligou para o escritório central da empresa. Aí falou assim, olha só, anota esse nome e essa matrícula. Aí eles anotaram. Transfere ele, hoje já coloca ele para trabalhar com a previsão de daqui a 15 dias, ele começar a trabalhar lá no posto do Dataprev, que é uma empresa boa, né? Do Dataprev. Transfere ele aí para mim, por favor. Irmãos, ele foi transferido na hora, através de um telefonema do dono da empresa. Agora eu te pergunto, irmãos, qual a probabilidade, sejam sinceros, disso acontecer? Então eu digo assim, o nosso Deus, ele pode todas as coisas, não existe quem mande mais do que ele. Então creia que Deus, ele é providência na sua vida, né? Assim como ele fez esse milagre na vida do meu irmão, que ele saiu de uma cidade para outra com emprego, e não foi por qualquer pessoa, não foi, Deus fez o dono da empresa servir a ele naquele momento, né? Deus, ele pode fazer isso na tua vida, né? Se entrega, creia. Se você está passando por algum tipo de problema dentro do seu serviço, eu quero te dizer que Deus, ele pode transformar, ele pode mudar esse quadro. Espero que esse testemunho, ele edifique a sua vida e gere transformação no seu espírito, e que você saiba que Deus, sim, ele te escuta, e sim, ele age ao seu favor e faz os reis dessa terra te servirem por amor que ele tem a você, né? Fique com Deus, que o Senhor abençoe a sua vida. Amém.